Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Vamos falar um pouquinho hoje de macroeconomia, dos objetivos de política macroeconômica. Como vocês já sabem, a macroeconomia ela estuda a economia como um todo. Então, na macroeconomia, nós estamos preocupados com a análise dos grandes agregados, né? Quais seriam esses agregados? Renda e produto nacional, né? No caso, o produto interno bruto, que é o PIB, né? O nível de investimento na economia, como é que está a capacidade produtiva, o nível de investimento das empresas, né? A construção de novas empresas, novas plantas, máquinas, equipamentos. E a gente está preocupado com esse nível de investimento, né? A macroeconomia estuda a poupança e o consumo agregado, né? O consumo de toda a nação. A macroeconomia também está preocupada com o nível geral de preços, né? Que seria a inflação, que é o aumento generalizado e contínuo dos preços. A macroeconomia está preocupada com o nível de emprego e também, né, a taxa de desemprego, né? O que a macroeconomia quer é que todas as pessoas que estejam procurando emprego encontrem emprego, né? Assim, está preocupada com uma taxa de desemprego baixa, né, a níveis aceitáveis. Os governantes, quando vão tomar as suas decisões, têm que estar preocupados com a taxa de desemprego. Estoque de moeda e taxa de juros também é uma preocupação da macroeconomia, né, o balanço de pagamentos e a taxa de câmbio. A gente podia fazer uma ponte aí que, nesse caso, na macroeconomia, né, há muita interferência, é onde a política está mais ligada com a economia. Porque para eu tomar decisões macroeconômicas em um país, é parte do governo. Então, é onde sofre influência política. Então, assim, nós temos nessa parte da economia é a parte que onde a economia e a política trabalham junto, né? Quem vai fazer tomar as decisões de políticas macroeconômicas é a equipe de economia do governo, o ministro da Economia, né, suas secretarias, também na parte de política monetária, o Banco Central. Então, são decisões que partem do governo. Então, o governo tem que estar antenado para esses grandes agregados para definir qual tipo de política econômica adotar diante de cada situação. Em macroeconomia, a gente tem duas análises importantes. Primeiro, a análise de curto prazo. O que seria a análise de curto prazo? A gente chama de questões conjunturais. Né? São coisas que a gente consegue atacar e o resultado acontece de forma mais rápida, né? Como o desemprego, inflação, são mais sensíveis aos instrumentos de política econômica. Então, se você quiser atacar o desemprego e a inflação, você tem alguns instrumentos que você consegue resultado a curto prazo. É diferente do longo prazo, que aí a gente está falando mais de questões estruturais que demoram, tem um tempo maior de maturação para sofrer efeito e que também envolve outros fatores além da política econômica, né? Quando a gente fala de análise de longo prazo, a gente está preocupado mais com a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico, né? Que desenvolvimento econômico você não faz da noite para o dia, envolve vários fatores, né? Você tem que ter taxa de desemprego baixa, inflação sob controle, crescimento econômico, distribuição de renda socialmente justa, né, uma boa educação, boa saúde, tudo que para prover o desenvolvimento econômico. Né, que tem uma diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. Crescimento é só você crescer em termos monetários. Né? Você cresceu o PIB, vamos supor, cresceu 5% ao ano. Beleza, você está crescendo. Mas como que está o PIB per capita? Como é que está a distribuição desse PIB no país como um todo? Né? Quantas pessoas têm passando fome? Né? Quantas pessoas estão com baixa renda? Como é que está o nível de desemprego? Como é que está a saúde? Como é que está a educação? Então, quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de desenvolvimento do país como um todo em vários setores, com várias variáveis. Então, é diferente, né, do crescimento econômico. Então, isso a gente estuda na macro quando a gente está fazendo análise de longo prazo, que realmente são coisas mais difíceis de se atingir e que demoram tempo para as políticas surtirem efeito. E quais são os quatro principais objetivos de política macroeconômica? Então, nós temos o alto nível de emprego, né? Lembra que quando a gente viu a curva de possibilidade de produção, né, que a gente tinha lá
qualquer ponto em cima da curva está falando de eficiência, né, pleno emprego de recursos. Não estou falando de alto nível de emprego. Eu quero que as empresas não tenham capacidade ociosa, eu quero que todo mundo que esteja procurando emprego encontre. Então, a macroeconomia está preocupada com alto nível de emprego. Estabilidade de preços, né, tá com o controle da moeda, com a inflação. Então, a macroeconomia preocupa com o controle inflacionário. Né? Cabe ao Banco Central, né, prover políticas para poder manter a inflação sob controle. Crescimento econômico também. Se eu tiver estabilidade de preços, alto nível de emprego, crescimento econômico, né, eu estou evoluindo, estou crescendo, estou gerando riqueza. Né? E não adianta só se eu tiver com todo mundo empregado, com pleno emprego, com estabilidade de preço e crescimento econômico, se eu não estou distribuindo essa renda de uma forma socialmente justa. Então, assim, seria os objetivos de política macroeconômica, quando eu encontro esses 4 objetivos principais, seria como eu tentasse buscar um mundo perfeito, né? Imagina todo mundo que estivesse procurando emprego, estivesse encontrando emprego, recebendo bons salários, né? Com os preços não aumentassem e a economia sempre crescendo para sempre gerar mais emprego e mais renda. Então, esse é o mundo perfeito e esse que os players, né, do mercado, do governo, tentam buscar, os players do governo tentam buscar, né, aqueles pensadores da política macroeconômica, eles que vão tentar atingir esse resultado aí, com todos esses pilares, né, sendo satisfeitos. 30, né, o desemprego ele não preocupava muito os economistas, né, que naquela época era predominante o pensamento liberal. Lembra da mão invisível de Adam Smith, né? O mercado em si já ia se regular. Então, o governo não estava preocupado com o nível de desemprego, né? Assim, acreditava-se que o mercado ia se autorregular e auto se buscar o equilíbrio, e todo mundo que ia procurar trabalho ia encontrar. Só que até essa época, né, com a ausência de políticas econômicas, deixando o mercado atuar livremente, levou à quebra da Bolsa de Valores em 1929. Com isso, houve muito desemprego. Então, a partir daí, o desemprego passa a ser uma preocupação de política econômica. Né? Então, Keynes ele fincou as bases da moderna teoria macroeconômica e da intervenção do Estado na economia, né, trabalhando nisso, trabalhando sempre com pleno emprego. Ele acreditava que teria que ter uma certa intervenção do Estado na economia para poder regular, né, um pouco a economia, também intervindo, às vezes, no processo produtivo, mas buscando sempre que gerar demanda e gerar emprego. Então, Keynes, essa preocupação do desemprego partiu de Keynes. Só para ilustrar para vocês, né, aqui a gente tem a taxa de desemprego no Brasil medida pela PNAD contínua do IBGE. Essa série começou em março de 2012. Então a gente pode ver aí, por exemplo, como que o desemprego nosso aumentou nos últimos anos, né, principalmente de 2016 para cá. A gente tinha em dezembro de 2013, no primeiro governo Dilma, a menor taxa de desemprego da época, da série histórica, desde que começou em 2012, com 6,2%. Em março de 2017, né, nós já tivemos um aumento, foi para 13,7% já no governo Temer. E com essa PNAD contínua que saiu agora no mês de março, né, a última que saiu, o desemprego voltou a subir, né, 12,2%. Aqui a gente tem um efeito já do isolamento social pelo Covid-19, que começou em meados de dia 12, 15 de março, as grandes cidades já começaram a tomar providências de isolamento, então o desemprego já começou a subir, já tem um reflexo aqui da Covid-19. Né? Vou destacar para vocês a taxa de desemprego, que é uma das preocupações da política macroeconômica. O outro objetivo da política macroeconômica é a estabilidade de preços. A inflação ela é o aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços. Né? Assim, é uma preocupação constante a inflação, porque ela atinge os mais pobres. Né? Porque os mais ricos, os que têm maiores condições, mesmo quando tem inflação, eles conseguem se proteger. Né? Eles conseguem fazer hedge, fazer
investimentos que poderiam compensar a inflação, só que o pobre lá, que tem que gastar quase toda a sua renda com produtos de supermercado, né, de cesta básica, ele que acaba sofrendo mais com a inflação. Então, a inflação ela deve ser uma busca da política macroeconômica sempre para manter a inflação sob controle. A inflação ela acarreta distorções na distribuição de renda, sobre as expectativas dos agentes econômicos e sobre o balanço de pagamentos. E quanto maior o nível de atividade econômica, mais tensões inflacionárias. Então, é aquilo. Se o governo também promover um crescimento econômico, mas não preocupar com a inflação, se ele promove o crescimento econômico, mas não controla a inflação, eu posso ter inflação também. Então, assim, às vezes uma política pode afetar a outra. Então, o governo sempre vai ter que buscar o equilíbrio entre os objetivos de política macroeconômica. Aqui, a título de ilustração, a gente tem o IPCA, que é a inflação oficial do governo, desde 1980. Repare que em 1990, no março de 1990, foi a maior inflação desse período, desde 80, quando o governo Collor tomou posse, em 15 de março de 90. Foi onde a gente tinha maior inflação. Aí depois vocês podem ver que em 95, 94, 95, uma queda abrupta. Foi o início do Plano Real, que a gente conseguiu estabilizar a nossa moeda, conseguiu uma inflação estar sob controle desde essa época, e desde então a gente mantém níveis mais baixos de inflação. O próximo gráfico, eu vou fazer um recorte dessa inflação com o período mais recente, aqui partindo já do início do Plano Real para cá, tá vendo que a inflação maior que teve foi de 3% em novembro de 2012, na época que o presidente Lula estava para ser eleito no primeiro mandato, e que o mercado estava apreensivo, o dólar começou a subir, que eles não sabiam se o governo ia dar continuidade à política macroeconômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, houve uma certa expectativa, mas depois voltou à normalidade o IPCA. A gente puder fazer uma range aqui, de 95 para cá, a inflação situa a maior parte das vezes entre 0 e 1,5% ao mês, Temos essa faixa aqui. Então, a gente pode, a inflação, pelo menos nos últimos 15 anos aí, ela está sob controle, 25 anos, ela está sob controle, Mas ainda a inflação ainda é um fantasma para o Brasil, porque a gente já sofreu muito com a inflação, e quando se fala em inflação, tem gente que lembra dessa época de inflação alta, não foi um período fácil, um período muito difícil. A inflação sempre é um fantasma no Brasil, porque a gente não conseguia crescer quando tinha inflação, Então é sempre um fantasma. Um outro objetivo de política macroeconômica é o crescimento econômico em si. Crescimento econômico significa que a economia está gerando emprego, está gerando renda, está vendendo, está produzindo, está ofertando produtos e serviços, ou seja, a economia não está para nada, está crescendo. Porque imagina, mas por que a economia tem que crescer? A população, a gente sabe que não para de crescer, a população sempre precisa de mais produtos, coisas novas, inovativas. Então, assim, o crescimento econômico faz parte do dinamismo econômico mesmo, do próprio crescimento populacional. A gente tem que crescer para atender a demanda. Se não tiver crescimento econômico, como é que vai atender a demanda da população que está sempre constante, Só para ilustrar aqui, a gente tem a variação do PIB, aqui é crescimento econômico e a variação do PIB, desde 1962. Então, assim, a gente teve um crescimento elevado aqui na década de 70, chamado milagre econômico. Teve um ano que em 1973, a gente cresceu quase 14% ao ano, e alguns picos também de recessão, de crescimento negativo. Na década de 80, considerada a década perdida, a gente teve aqui o menos 4,25 em 81, menos 4,35 em 90. Agora, mais recente, que vocês vão lembrar, a crise de 2015, 2016, que a gente também teve crescimento negativo. E nos últimos 3 anos, a gente tem mantido o crescimento em torno de 1%, 1,3%, 1,1%. Foi esse crescimento em 2019, a gente cresceu 1,14%. Para esse ano ainda está uma incógnita por causa do Covid-19, a gente não sabe ainda quais serão as implicações em termos de crescimento do PIB,
mas assim, alguns analistas já estão prevendo uma queda no PIB de menos 5%, né? Tem consultoria travando a queda até de menos 8%, né? Então, assim, tudo indica que vai ser um crescimento negativo entre menos 3 e menos 5 por aí. Então, assim, também tem preocupado bastante o crescimento econômico nesse momento de Covid. Uma outra preocupação também da política macroeconômica é a distribuição equitativa da renda, né? Como eu falei anteriormente, né, se você tiver com a inflação controlada, se você estiver crescendo, né, tiver com todo mundo empregado, pleno emprego, né, dos fatores de produção, com desemprego muito baixo, mas se eu não estiver distribuindo equitativamente essa renda, né, sem justiça social, com uma alta concentração de renda, né, com desigualdade muito elevada, de que adianta? Então, também o governo tem que preocupar com a distribuição de renda na sociedade, a redução das desigualdades, porque só a redução da desigualdade vai conseguir que a economia, né, com o país se sustente ao longo prazo. Né? Não adianta eu só crescer, estar com a inflação controlada, né, estar com emprego, mas emprego quando as pessoas ganham um pouco, que não tem atendimento de saúde, que não tem educação adequada. Então, assim, faz parte também da política econômica uma redução dos níveis de desigualdade no país. Aqui, só para a gente ilustrar, quando a gente fala de desigualdade, para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando do PIB, né, a total do produto de um país, o PIB nominal, na próxima aula a gente vai detalhar mais o que seria o PIB, as formas de cálculo. Mas você entenda que é tudo que é produzido dentro de um país, é chamado de PIB. Né? Aqui eu tenho os maiores países do mundo em termos de PIB. Né? A gente está em oitava posição. Né? A gente está, primeiro é China, depois vem todo o PIB da União Europeia, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha, Rússia, Indonésia, a gente está em oitavo. Então a gente é o oitavo país mais rico do mundo em termos de PIB. Né? Assim, a gente tem uma excelente posição em termos de PIB. Mas aí quando você divide o PIB pela população do país, para a gente ter o PIB per capita, né, aí no gráfico da direita, o PIB per capita, a gente está em 50ª posição. Então, o Brasil está bem embaixo de vários países. Então, assim, a gente está gerando riqueza, mas a gente não está distribuindo essa riqueza de forma equitativa. Né? Assim, o nível de desigualdade no Brasil ainda é muito grande. É só se você olhar o PIB, né? Assim, que não, o PIB per capita também não é uma medida boa para desigualdade. A gente tem outras medidas de desigualdade, como o índice de Gini, né? Que mede melhor a desigualdade. Mas assim também, só para ter uma ideia da distribuição da riqueza per capita, já indica quando você vê que na comparação com os mais ricos do mundo você está lá em cima, mas quando você desce o per capita você perde posição, significa que você não está com uma concentração de renda muito alta. Né? Isso já dá indícios. Vamos continuar aqui. Sobre o IDH. O IDH ele é um índice de desenvolvimento humano. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, ele é calculado pela PNUD, né, nas Nações Unidas. Então aqui em cima eu tenho o ranking dos países com melhores índices de desenvolvimento humano. Primeiro Noruega, depois sim, Suíça, Irlanda, Alemanha, né, Hong Kong, Austrália. E olha, de novo, o Brasil, apesar de ser a oitava economia do mundo, na posição de desenvolvimento humano, ele ocupa a 79ª posição. Então a gente está bem baixa. Apesar de que esse nível que a gente tem aqui de 0,761 é considerado desenvolvimento alto, né? Não é considerado baixo, não. Ele acima de 0,7 é considerado ainda alto. Esses aqui são muito altos, esse aqui é alto. Mas assim, o índice de desenvolvimento humano ele é composto por indicadores de saúde, de educação e geração de emprego e renda. Então, quando o país não está bem em algum desses setores, vai jogando a nota para baixo. Né? Se ele estiver ruim nos três, vai jogar a nota mais para baixo ainda. Então, quando você compara com outros países, a gente está bem embaixo no IDH. Vamos continuar aqui. Como que a gente gera crescimento econômico? Né? Se existe capacidade ociosa, a gente viu lá, se a gente consegue avançar mais na produção, né? Então se você tiver capacidade ociosa e desemprego, a gente tem espaço para crescer. Né?
A gente não pode crescer acima da capacidade, porque senão vai gerar inflação. Né? Se estamos no pleno emprego, para crescer a gente precisa de aumentar os recursos disponíveis, a gente precisa de avanço tecnológico, melhoria nos processos produtivos, qualificação na mão de obra, né? E ressaltando que o importante é analisar o crescimento per capita, não o crescimento como um todo. Aqui eu trago um conceito muito usado em economia, que é um trade-off entre inflação e desemprego. Né? O que seria esse trade-off? Você tem que perder alguma coisa para ganhar outra. Então, a gente chama de curva de Phillips quando a gente faz uma comparação entre desemprego e inflação. Então, repare que aqui no eixo X eu tenho a taxa de desemprego e aqui no eixo Y eu tenho a taxa de inflação. Então, se o governo, por exemplo, tomar medidas para, se a inflação estiver alta e tomar medidas para conter a inflação, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar dinheiro da economia, ele vai ter que pôr o pé no freio para a economia parar de crescer um pouco, para não pressionar a inflação. Então, o que vai acontecer se eu conter a inflação? Se vou diminuir a inflação, quanto mais você diminui, mais você está aumentando o desemprego. Então, às vezes, uma política para atacar a inflação, ela pode prejudicar o desemprego. Por outro lado, se você tomar a iniciativa de uma política para combate ao desemprego, né, você colocando mais recursos na economia, você aumentando os seus gastos públicos para gerar emprego e renda, o que pode acontecer? Pode ter uma pressão inflacionária e pressionar os preços, gerando inflação. Então, a curva de Phillips mostra isso. Às vezes, o governo tem que escolher entre inflação e desemprego. Né? Decidir que estratégia econômica implementar e qual objetivo prioritário pertence mais ao âmbito do poder político. Né? Que ela, tomada dessa decisão econômica, muitas vezes na política macroeconômica, não cabe somente aos economistas, né? Cabe a gente, os economistas, a gente apresentar os custos, os benefícios de cada alternativa de política econômica. Mas a decisão final sobre qual caminho percorrer ainda é uma decisão política. Né? Quem vai dar canetada é uma decisão política. A gente sempre mostra o caminho. Lembrando que não é fácil, né? Esses objetivos de política macroeconômica, você atingir estabilidade de preços, né? Inflação sob controle, uma taxa de desemprego bem baixa, crescimento econômico e distribuição de renda justa. Não é uma coisa fácil. Podem ver aqui com o exemplo da curva de Phillips, que às vezes a política pode atrapalhar a outra. Então, sempre a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Buscar reduzir esses trade-offs entre essas variáveis para tentar chegar ao melhor ponto de equilíbrio. Lembrando que é uma decisão política e não é uma decisão econômica. Quem dá canetada são os políticos, né? Então, é o governo. Então, política, resumindo, né, para a gente finalizar, a política macroeconômica envolve a atuação do governo sobre a capacidade produtiva, né, oferta agregada, despesas planejadas, demanda agregada, com o objetivo de permitir que a economia opere sempre ao pleno emprego, ou seja, sem capacidade ociosa, com todo mundo procurando emprego encontrando, então pleno emprego dos recursos, com baixa taxa de inflação e uma distribuição de renda justa. Então, política macroeconômica é o governo atuando na economia para tentar alcançar esses pilares aí, pleno emprego, crescimento econômico, taxas de inflação baixa e distribuição de renda mais justa. Bom?